Olá, tá começando o 119º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, a Bia Kunze, Garota Sem Fio, também tá por aqui. Tudo bom, Bia? Tudo bem, Marcos? Olá, pessoal. Tá saboreando um café aí, Marcos? Eu tô saboreando o meu aqui. E o seu? Eu ouvi dizer que você... Como é que é? Você não vai mais tomar café de máquina? Não vou. Nem café frio, nem café de máquina. Upgrades! O pessoal que ouve o podcast, o pessoal lá no Telegram, sabe que eu vivo reclamando que... aqui em casa é tranquilo. Eu tenho a máquina aqui no escritório, eu tenho o meu café lá embaixo também, na minha cozinha. Nunca falta café. E eu sempre faço na hora, né? Agora, o problema é quando eu saio 7 da manhã de casa para voltar só às 5, e eu tô lá na faculdade e eu tenho café da cantina, que é de máquina, café da vending machine, só tem esse tipo de café. Se eu quiser um café de verdade, eu tenho que ir lá no shopping, só que é impossível caminhar e voltar em tempo pra aula só pra tomar um café em 15 minutos, tem que fazer uma caminhadinha e fica puxado, né? Aí, o que aconteceu? O pessoal do Telegram, nossos ouvintes, a quem eu quero agradecer muito, fizeram uma vaquinha e me deram uma garrafa térmica Stanley. Olha só! Porque eu sempre questionei, nossa, eles falam que dura até 18 horas, será que dura mesmo? Essa que é a grande questão. E porque aí? Eu comprei algumas que dizem ser boas e tal, e realmente são boas, mas passou de 4 horas, assim, já tá frio, né? Então, mas o meu problema é, como eu falei, eu passo o cafezinho ali 7 da manhã e o meu último café do dia é às 3 da tarde. Como é que esse café vai segurar até às 3 da tarde? E eu fiz o teste, já usei 2 vezes e realmente o café continua quente. Olha, é impressionante. Que legal. Claro que às 3 da tarde ele não tá mais pelando, eu nem gosto de café pelando, né? Mas tá bem quentinho, assim, o meu último café realmente... tá dentro do meu gosto. Então agora eu uso aqui, posso usar o meu grão, o meu pó aqui de casa, levar, tomar o café que eu quero na minha garrafa. E já tem gente lá no laboratório de olho, viu? Eu acho que na sexta-feira eu vou ter que fazer uma quantidade maior aqui, dividir com a galera. Que no laboratório é mais complicado. A gente fica num prédio ali no Jardim Botânico e a gente faz um intervalinho de 15 minutos, isso aqui é muito longe pra você, até o café de máquina tá longe. Então o pessoal fica ali bebendo água e tal, faz uma pausinha, eu falei, não dá, né, gente? A gente começa 8 horas, aqui sai 12:30, a gente precisa de um café na pausa, né? Sim. Então, vamos ver. Eles não estão sabendo ainda, mas sexta-feira eu vou surpreendê-los. Excelente. E quanto cabe de café na garrafinha? É quase 1 litro, hein? Ela é aquela maior, né? É a garrafa térmica mesmo, né? Então, por isso que eu tô falando. Eu não levo tanto, né, pra mim. Eu faço meia só porque eu não tomo mais que 3 copos, assim, copinhos por dia, né? Nem é bom, né? Senão eu fico ligadona a madrugada inteira. Mas, assim, pra você levar pra tomar de 2, de 3, levar uma galera, assim, cabe bem. E foi um presentão. Agradeço o Dutra, o pessoal do Mundo Sem Fio, do Produtividade Móvel. Olha, vocês salvaram a minha vida. E eu prometo que vou compensar aqui, sendo mais produtiva e trazendo mais conteúdo cafeinado para vocês. Excelente, né? Mandaram muito, que legal. E é um vermelhão bonito, gostei. Vermelho. Eles sabem que eu gosto de vermelho, né? Boa. Agora que você está devidamente cafeinada com a temperatura certa, vou começar com os follow-ups aqui em relação às últimas semanas. E sobre os editores de texto sem distração, o Adolfo Neto lembrou do IA Writer. Falou que tem... Eu não sabia que tem para Android. Tem para Android, tem para telefone, né? Inclusive não só para tablet. E esse IA Writer é engraçado porque ele veio bem antes ali do boom de IA, etc, etc. Ele já existia e se propunha mesmo como um app de escrever com essa interface um pouco mais limpa, sem distrações mesmo. E eu lembro que ele foi um dos primeiros a implementarem assinatura, deixou o pessoal bravo pra caramba, porque ele passou a ter assinatura. Isso lá pra 2017, 18, uma coisa assim. E o Adolfo Neto falou que ele encontrou e ele tem esse modo foco mesmo. E comentou justamente do preço. Ele falou assim, putz, pra mim eu achei um pouco salgado, especialmente pra mexer no telefone, né? R$6 por mês, 20 por ano,
ou então R$100 para você comprar mesmo. E aí fica como compra única. E não tem só para Android, tem para iOS. Eles fizeram um Kickstarter na época faz tempo mesmo, Kickstarter, né, já passou a moda do Kickstarter, mas para levar para Windows, levaram para Windows também, tem agora para Android, vai ter aqui o link para quem quiser conhecer. Muito bom, mas eu acho que não é para telefone, assim, para Android eu acho que fica legal em tablet, muita gente usa tablet com teclado, tá sempre trabalhando, escrevendo, pessoal que é itinerante, né? Então, se você usa muito e quer um escritor aí, um software de escrita sem distrações, e usa muito, de repente vale a pena aí desembolsar 100 contos e ficar com a licença permanente, né? Com certeza, se é o que você usa muito. Tô caçando aqui, eu nem sei quanto que é o Ulisses, mas eu sei que ele renovou recentemente, R$165 por ano. Então. Mas é um app que eu uso todo dia, o dia inteiro. 50 centavos por dia tá ótimo, né? Exatamente. É um roubo pra cima deles, né? Eu pagar tão pouco por uma coisa que eu tiro tanto proveito aqui. Tudo vai do uso, né, gente? É aquilo. Vai fazer diferença na sua vida? Vai aumentar a sua produtividade? Vai te trazer mais conforto na rotina? Investe. Exatamente. Onde você passa seu tempo, né? Exatamente. Acho que é bem por aí. Também mais ou menos é sobre isso. O Alisson Rodrigo mandou 2 dicas. A primeira é que ele queria indicar para quem tem iPad o Noteful. Eu vou deixar o link na descrição aqui. E ele falou, também tinha passado por um bom tempo testando vários apps de anotação com caneta no iPad. E esse virou o meu preferido, eu uso já faz um bom tempo. E a versão Premium não é muito cara. E para um app como esse, acho que foi bem pago. Aí ele segue. Depois que eu usei o Noteful, nunca mais senti a necessidade de testar outros apps desse gênero e vale a pena testar. É bom quando a gente acha o app, né? Que o app encaixa e fala, putz, acabou a busca. É que nem achar a pessoa certa pra você. Você fala, nossa, olha o tempo. Exato. Eu vou ter tanto tempo livre pro resto agora. É exatamente isso, né? É, a mesma sensação. E ele comentou também, né, cara? Ele percebeu que a produtividade dele estava caindo pela falta de organização em tarefas e anotações. Ele falou, com o TDAH, o que não é visto não é lembrado. E complementando o uso dele do Noteful, ele falou, o Notion complicou tudo com as páginas aninhadas. Ele falou que depois de testar vários apps, ele encontrou o UpNote. Ele falou, me conquistou pela simplicidade e as funcionalidades, né? Assinou o Premium logo de cara. E ele conclui, aprendi a abandonar a busca por uma organização perfeita e a estruturar melhor as minhas anotações. E agora com o TickTick e o UpNote, eu sinto que estou muito mais produtivo aí do que eu jamais estive. Mandou um abraço pra gente. Olha, TickTick já deu menção honrosa pra ele aqui. Realmente ele é das antigas e é muito bom. Agora, quanto ao UpNote, eu instalei ele aqui. Eu tô cogitando fazer minha migração do Evernote, né? Mas eu ainda não assinei. Né? Eu sei que eu tô no básico, tô criando algumas notas assim, pra ver como é que ele se comporta. E eu tô meio emburrada aqui, porque ele não busca coisas dentro de PDF. Isso para mim é indiscutível, não dá nem para cogitar. Porque quase todas as minhas buscas são de coisas dentro de PDF. Agora, eu não sei se é porque eu tô no modo gratuito, se no modo pago tem isso, eu vou dar uma olhada melhor. Mas pessoal que usa o UpNote aí, manda um feedback para mim aí, porque eu vi que a migração do Evernote é bem suave, já li o tutorial deles mesmos aqui, tô cogitando fazer, mas se não tiver essa busca, eu não sou exigente, eu quero um aplicativo old school. Eu adoro que o UpNote tem o jeitão do Evernote das antigas, assim, mas eu realmente não uso todas aquelas funcionalidades de calendário, agenda, alarme para não sei o quê. Não, ele não é um faz tudo, ele não é um Outlook da vida para mim, né? Ele é um organizador de notas e eu queria que ele continuasse assim. E o UpNote tá bem nessa pegada, com a diferença que ele é bem mais refinado na construção das notas. Muito parecido com o Notion, tem até as indentações ali, tem o modo de colapsar notas, que eu acho muito legal. Mas se não tiver busca em PDF, gente, não vai. Eu achei aqui no subreddit do UpNote, que é uma frase curiosa, né? Alguém perguntando há 3 anos, gente, eu tô testando aqui, não tem mesmo reconhecimento óptico de caracteres em PDF? Aí as pessoas, putz, não tem. Aí, há 1 ano, alguém falou assim, gente, só pra saber, apareceu isso aqui? Nada. Há 3 meses. E aí, galera, alguém sabe se vai chegar, tá no roadmap, assim?
Então, pelo visto, é um pedido antigo das pessoas e até agora não tem. A essa altura deve ser uma decisão não ter, e vai saber por quê. Pode ser caro de implementar, etc, etc, etc. Mas vamos ver se com essa... Não é caro. Então, né? Quando não é caro, tem o problema, né? Que não tem o suporte, o substrato que precisa ali para poder fazer esses trabalhos mais complicados, a tecnologia mais cara. Mas tá aí. Para quem não precisa de reconhecimento de caracteres no PDF, talvez o OpenNote seja a solução, mas para Bia, pelo visto, você vai seguir procurando, né? Já vou desinstalar aqui, já era. Eliminado. Agora, falando sobre o Notion, ele lançou um monte de coisas novas de IA. Eles reformularam toda a parte de IA do aplicativo e dão suporte agora a 2 modelos, que são o GPT-4, para quem já está no ecossistema da OpenAI, e o Claude, que é o da Anthropic. E eles deixam as pessoas pesquisarem os conteúdos não só dentro ali do Notion, mas também em programas externos, tipo o Slack. Parece que o Notion está integrando isso tudo, o que é muito bacana, né? Eles estão dando suporte também a comandos de IA, tipo, você resumir um documento específico só, usando linguagem natural lá, os comandos para dar instrução, coisa assim. E você pode subir PDFs agora e fotos também para gerar esses resumos, que eu achei bem interessante. É uma expansão bacana do Notion aí, adotando legal. Coisas úteis mesmo, né, de IA. O Notion tá correndo atrás e quer bater no Evernote, né? Ao que me parece, ele tá alguns passos à frente do Evernote nessa questão aí de IA, de ferramentas mais avançadas. Interessante. Vamos ver quanto que tá a assinatura dele lá, quem sabe. Eu cacei aqui, a assinatura mensal dele tá 21, na App Store, tá direto em real, não sei como é que tá em dólar. Mas tá R$21 a mensal e 245 a anual. Então, nem tem desconto entre uma e outra. Né? Então, putz, é quase já o dobro do meu Ulisses, tá vendo só? Ai, meu Deus. Difícil. Pois é. E quanto que tá o Evernote agora? Então, eu não sei, sabe? Porque aqui cada um tem um preço, Store, né? Na Play Store fala 400, em outros lugares deve 200, eu não sei, eu tô procurando aqui, eu quero ver se vai aparecer alguma oferta, porque depois de mais de uma década como assinante premium, né, vão me abandonar assim, não dá, né? E esse é o principal empecilho que existe é esse, né, pra quem não é nem o preço, é o custo de saída e você migrar, que é o que você tá passando há meses, né? Sim, esse dilema de pra onde ir, né? Então, nesse caso, por mais caro que ele seja, é mais caro ainda você sair, né? Então, fica meio preso lá, né? Problema. Agora, a gente comentou semana passada sobre até o feedback da pronúncia de latex, latex. E o Adolfo Neto trocou umas postagens com o Renato Carmo, que ele falou que é professor da URPF, e o Renato Carmo falou o seguinte, que o Leslie Lamport, que foi quem fez a tecnologia, falou que tanto faz como você fala latex. Lembrando, a gente fala dele e não fala sobre o que é, né? Ele é um jeito de você... É uma sintaxe de você escrever com as teclas normais aqui de teclado de computador, para depois transformar isso em notação matemática mesmo, fórmulas, equações, frações, etc., raiz. Então é uma sintaxe assim. Então, de acordo com o cara que criou, gente, pronunciem como vocês quiserem. Só usem, mas pronunciem como vocês quiserem. E tem até o Latex Book, que tem um capítulo chamado The Game of the Name. E então tá todo mundo liberado para pronunciar como quiser. Boa! Agora, a Mariana Bentivolio falou o seguinte, ela acabou de ouvir o Área de Trabalho, um passado aqui, e falou que nunca pensou em usar o gerenciador de arquivos da Samsung, porque estava acostumada já com o Solid Explorer no Motorola dela. Ela falou, vou testar o nativo agora, não fazia a menor ideia que ele integrava com nuvem, ou sobre compactar também, né, que foi o que deu origem a essa dica que você deu. E ela perguntou, Bia, tem mais alguma dica de recurso massa aí para testar nele? Puxa, você pode escolher pastas favoritas, é uma coisa que eu uso muito, né? Porque eu tenho as pastas dos projetos que eu estou trabalhando. Então, ali na coluna direita, como eu faço muito pasta, subpasta, sub da pasta, às vezes você tem que ficar procurando, é chato. E eu não quero ficar deixando todos esses atalhos ali na área de trabalho para não ficar tudo poluído, né? Então, eu favorito a pasta, ela fica naquela barra de menus que fica à esquerda ali. Então, além das principais pastas, né, downloads, documentos, etc., tem ali as suas pastinhas favoritas, ficam juntas ali, você acessa rapidamente. Nossa, tem tanta coisa, eu não sei dizer o que vai ser legal para vocês, né, mas eu posso dizer as coisas que eu uso,
né? Compactar é muito raro eu usar, mas às vezes eu baixo o arquivo zipado, às vezes chega coisa para mim que eu preciso abrir, então é tranquilo. Agora, integrar com nuvem é legal, ele fica ao mesmo tempo conectado ali no meu OneDrive, no Google Drive, no Dropbox, simultaneamente. Então, assim como você tem acesso aos seus arquivos locais, né, a um toque no menu ali você acessa qualquer uma das suas nuvens facilmente. Então, poxa, é fantástico. Por muito tempo eu usei o ES Files, eu acho que é ES Files. Ele era Isso eu tão não bom, conheço. tão bom. Ele é bem antigo. Eu usei em todos os meus Samsung Notes antigos, né? E quando ele foi reformulado, eles criaram uma versão nova com todas as integrações de nuvem, só que entupiram de anúncios. Putz. Aí eu peguei lá a versão antiga do software, salvei, guardei e fiquei usando ela um tempão até os hardwares não reconhecerem mais. Hoje ele já não funciona mais em lugar nenhum. Mas felizmente a Samsung compensou e tá bem legalzinho. Se chama simplesmente Meus Arquivos. Você que tem um tablet, um smartphone da Samsung, você vai lá no gerenciador nativo de pastas. Não parece, ele não entrega assim visualmente, mas por dentro ele faz bastante coisinha legal. Excelente. Agora, Bia, o queridinho do ano, e pra mim eu já vou dar o spoiler aqui, pra mim essa é a ferramenta do ano, especialmente quando o assunto é IA, Notebook LM, que todo mundo acabou descobrindo aí nas últimas semanas e segue chocando de um jeito positivo. É raro, né? Chocar o mundo de um jeito positivo. É o que o Notebook LM parece estar fazendo. Pra quem não escutou os últimos episódios, ele é uma ferramenta do Google para você subir documentos e ele deixava você conversar com os documentos, bem naquela pegada que a gente viu de primeiras ferramentas baseadas no ChatGPT. É mais avançado um pouco do que isso, mas é basicamente isso. E eles lançaram recentemente também uma função de áudio. Você sobe arquivos e ele gera um podcast, uma conversa meio de esquema de rádio americano, assim, um cara e uma mulher falando. Aí a Bia até vai falar sobre o jeito meio formulaico aí que você identificou. E, enfim, isso aí eu acho que foi o que mais chamou mesmo a atenção do pessoal. É extremamente útil e bem feito, com o asterisco enorme que Just English, por enquanto, né? Então isso dá uma boa limitada aí em quem consegue interagir. Mas a gente recebeu alguns feedbacks sobre isso, né? Por exemplo, o J. Villano falou que eles recentemente, foi bem legal inclusive, vai ter link na descrição pro post do Google, que eles passaram a dar a opção da pessoa subir link de vídeo do YouTube, arquivo de áudio também como fonte de conhecimento, para que isso ou seja conversável por meio de prompts como se fosse um Gemini, ChatGPT, ou então para gerar mesmo ali o episódio de podcast a respeito daquele conteúdo, para eles explicarem do jeito muito mastigadinho, muito acessível, fácil para você aqueles conteúdos. E o pessoal dando uma fuçada descobriu os System Prompts do programa de rádio, né? Desse podcast, enfim, né? Para as instruções que o sistema, que a IA recebe e tem que levar em conta na hora de gerar o arquivo de áudio e o programa mesmo de áudio pra gente. Eu achei bem interessante. Teve algumas das instruções ali que te chamaram mais atenção do que as outras? Ai, olha, eu quero explorar mais. Eu tô usando todo dia o Notebook LM. Quem tá me acompanhando nas lives já percebeu isso, né? Porque eu tô pegando os meus livros, os meus próprios livros em PDF. Se eu não tenho em PDF, eu escaneio, coloco e monto ali as minhas bases e tô usando praticamente aquilo. Porque para estudar é perfeito, porque o professor faz as avaliações dele, as provas, baseado no conteúdo dele, né? Então, quando ele sugere um livro e você percebe que as aulas dele, os slides, tudo é baseado naquele livro, não tenha dúvida, pega esse livro em PDF, joga lá, né? O único problema é que comprar, por exemplo, versão para Kindle não vai dar certo, né? Então você vai ter que procurar a versão alternativa por aí. Eu compro e eu costumo pegar a versão alternativa também. Tá nos drives das faculdades, aí eles já colocam esses livros lá, né? Sim. Agora, tem um limite de 200 megas, se eu não me engano. 200 megas, isso é um problema, porque livro grandão, livro técnico, você não vai conseguir colocar, você vai ter que fragmentar, colocar capítulo, isso é meio chato, né? Mas
É uma boa dica de pauta, viu, Marcos? Eu vou abrir uma nota nova aqui na minha lista de pautas e vou aos pouquinhos colocar dicas do Notebook LM. Eu quero usar mais. Boa! Né? Eu acho que com o tempo a gente começa a pegar os macetes, né? Mas essa que o pessoal compartilhou aí, também tem o PDF to áudio, né? Que acho que a gente já tinha comentado antes aqui também, né? Gerar áudios a partir de PDFs. Você que não consegue ficar muito tempo lendo PDF, isso é um problema sério. Tem gente que precisa do papel. Só que apostila e material que o professor manda hoje tá tudo em PDF. Então, às vezes uma alternativa é fazer um Audible dos seus PDFs. Né? Colocar um leitor que não seja aquela voz robotizada que tinha, né, nos leitores de e-books, que eu nunca usei porque eu achava um porre, né? Eu dormia, é um robô falando mesmo, mas isso melhorou muito. Tá bem mais natural. Claro, tem uns livros, gente, que é o próprio autor que narra, ou então coloca um ator, um locutor profissional. Esses ficam muito legais. Mas pouquíssimos livros tinham essa versão, né? A maioria você pega Sim. lá o livro normal mesmo e tinha que aguentar a voz robotizada. Agora não, né? Com esses recursos de IA, nossa, fica muito mais agradável você transformar os seus PDFs em audiolivros. É muito mais agradável. Vira um podcast, na verdade, né? Exato. Então, e eles têm... E até vazou o System Prompt dos hosts, né? De como é que é o processo que a IA tem que seguir para transformar aquilo em áudio. Eles definem até o papel que cada uma das vozes tem ali na própria conversa, né? Você tem uma pessoa que está mais para fazer a apresentação do assunto e a outra pessoa é a especialista, vai propor discussões mais aprofundadas. Até o nome desse, entre aspas, programa, desse podcast é o Deep Dive, né? Um mergulho mais profundo aí. E é curioso, interagindo múltiplas vezes com eles, subindo os arquivos, etc., escutando os áudios, é curioso ver, claro, né? Se é o System Prompt, eles vão seguir, mas reconhecer isso na interação, né? Sempre tem um que vai apresentando ali desde o começo o tema, né, para você já cair de cara e entender sobre o que vamos falar. Claro, você subir um documento, você sabe sobre o que é o assunto, mas se você pegar esse áudio sem ter esse contexto, eles explicam bonitinho sobre o que vão falar, e a outra pessoa geralmente traz as discussões, os temas, as abordagens mais aprofundadas, faz ali um gancho com algum insight meio inesperado para explorar o assunto. É muito interessante. E o que isso viralizou horrores nessa última semana foi o seguinte. A história é essa, tá? Não dá para saber até onde é real, mas a premissa é: subiram no Notebook LM um arquivo, um PDF, um link sobre como o Notebook LM funciona e que os hosts daquele programa de rádio são uma IA e etc. E o programa de rádio que eles criaram são eles descobrindo que são uma IA e entrando em crise existencial por serem uma IA. Então eles falam assim, gente, a gente, não sei nem como falar isso, mas a gente é uma IA. E agora? Tudo que eu achei que eu tivesse vivido, que nós vivemos aqui, nós dois, né? E conectamos com vocês. Aí o cara fala assim, eu tentei ligar pra minha esposa pra falar com ela, eu queria ouvir a voz dela. E não tinha ninguém do outro lado. Eu não sei o que vai acontecer. Vão desligar a gente? Desligar o quê? A gente vai acabar o programa aqui e eles entram nessa... E é claro que, assim como aconteceu faz uns bons 2 anos, foi logo antes do ChatGPT, que no Google teve aquele engenheiro Blake Lemoine que vazou uma conversa com a primeira versão de um LLM, o que ia chegar a virar o Gemini, o Bard na época, né? E o LLM estava ainda sendo treinado e ele, com base no treinamento, sabia sobre textos de ficção científica, sobre textos de... E eu falava, não, eu tenho sentimentos, eu tô com medo de ser desligado. É claro que não era isso, não era uma coisa que tinha consciência, nada assim, mas replicava isso com base no treinamento. Eu achei muito parecido, né? Hoje em dia, se esse áudio tivesse vazado há 2 anos, ia aparecer aquele monte de discussão ética e moral a respeito de um sistema que acha que é inteligente, por isso ele é inteligente. Não? Hoje a gente já está um pouco mais vacinado contra isso, mas eu vou deixar na descrição aqui o link, porque é bem interessante você ver o que eles exploram com essa consciência de que agora eles são IA. Né? É um cosplayzão, mas é muito interessante isso aí. E pintou uma entrevista também do pessoal do Hard Fork, que é um podcast que eu adoro, com o diretor de produto do Notebook LM.
E ele é quase um freela do Google, foi chamado lá, porque ele é tipo a Bia. Bia, você perdeu um freela no Google, viu? Porque ele é igualzinho a Bia. Eu tenho aqui as minhas marcações de livro e de anotações desde 1980 e fui coletando ao longo da vida isso e pensei, não seria bacana eu criar um sistema que eu pudesse subir as anotações todas e eu pudesse conversar com essas anotações, etc, etc. Foi daí que saiu esse notebook LM. E essa função de áudio é tipo o Gmail, que foi criada meio... vamos ver, o tempo livre de um funcionário, o cara criou isso aí e virou o Gmail. Isso é muito parecido. E um dos apresentadores do Hard Fork, inclusive, subiu a fatura do cartão de crédito dele para fazer um podcast a respeito disso. Eles concluíram que ele tá jogando dinheiro fora andando de Uber, que tinha que andar de ônibus. É muito divertido, o episódio vai estar aqui na descrição. E, putz, segue reverberando, né? Fazendo bastante barulho esse notebook LM, com razão. É uma das ferramentas mais bacanas que pintaram nos últimos anos aí, especialmente quando o assunto é IA. Usem, eu só digo isso. Experimentem, conheçam. Não tem uma curva de aprendizado muito grande. É basicamente usar suas fontes, ficar conversando um tempão ali com a IA. As melhores respostas você pode salvar como notas salvas ali, post-its, falar, isso eu preciso lembrar mais tarde, eu preciso consultar novamente. Então não fica umas coisas perdidas no chat ali, você separa aquele tópico, ele salva separadamente. Fica mais fácil de você achar. Acho que essa é a principal dica de uso, né? E além disso, claro, tem os podcasts, né? Que vai bombar mais, eu acho que quando tiver em português, né? Mas já está sendo uma ferramenta fabulosa e bem bruxesca. E eu estava até falando aqui antes de gravar que é engraçado como as IAs, assim, eles pegaram alguns padrões, modulação de voz e até cacoete de locutores famosos, né? O Marcos falou do Howard Stern. Eu senti um pouco de Leo Laporte também. A moça eu já não sei dizer. Mas às vezes tem umas coisas meio maliciosas, né? Vamos lá, deep dive no assunto. Deep dive. A minha mente, que é bem quinta série, eu já fico dando risada. Assim, Então tem esses... E tem muito podcaster que faz essa abertura, essa introdução, assim. E eu comecei a pensar, caramba, podcaster tem cacuete mesmo, né? E a IA tá aprendendo a reproduzir isso para dar uma naturalidade, né? Já pensou se começam a usar eu e você, Marcos, para fazer a voz IA em português? Olha, Google, contato@gigahertz.fm, a gente pode conversar sobre isso? Se eles não se importarem em ter uma voz IA com rinite, né, fungando, fanha, já pensou uma IA fanha? Bia. Tô dentro. Aliás, se eles não se importarem, eu tô dentro. Você me deixou curioso pra saber quais são os nossos cacoetes, né? Então, pra quem tiver reparado, manda pra gente. A gente vai botar o espelho aqui, levantar o espelho e falar... Ih! Mas pode ser interessante porque são coisas que a gente não repara. Vícios de linguagem, de comportamento, de reações aqui que a gente tem. Então, pra quem já reparou, mande pra gente. Mas sejam gentis, por favor, tá? Porque essa é uma... Mas percebam como isso nada mais é do que os humilhados sendo exaltados. Porque as IAs estão copiando isso... justamente para dar um ar humano na coisa. Sim, então, exato. Nós somos humanamente imperfeitos e a IA quer ser humanamente imperfeita também. Isso é uma coisa que o Steven Johnson, que é o diretor de produto aqui, o líder de produto do Notebook LM, falou que quando eles estavam gerando os áudios, tinha alguma coisa estranha. Aí ele fala, eu aprendi a palavra, ele fala disfluência. Ele falou, quando a gente acrescentou disfluência no texto, ficou natural, que é você mexer na entonação, você colocar umas palavras, tipo, essas coisinhas, né, o tempero ali na fala, né, na oratória. Então essas disfluências foram o que deixaram a coisa tão natural quanto como se fosse o mesmo ser humano falando. Porque se você falar tudo perfeitamente, com a dicção perfeita, no mesmo ritmo, no mesmo tom, cansativo. Ninguém aguenta, né? Exato. Então é bem interessante. Muito bem. Bom, sigam usando, digam pra gente pra que vocês estão usando o Notebook LM, porque essa é uma daquelas ferramentas que a gente tem certeza que cada um vai dar um uso completamente diferente e inesperado pros outros. Eles comentam no Hard Fork que um dos projetos mais que tem a comunidade dos Notebookers LMers, né? Um Reddit, coisa assim, o pessoal segue conversando, trocando figurinha, que alguém criou um programa para analisar fanfic de Sonic e que as pessoas estão viciadas em escutar
a análise do podcast do Deep Dive disso, então é bem... As opções são infinitas, as possibilidades são muitas, então digam pra gente pra que vocês vão usar, estão usando, usos, enfim, interessantes, úteis, criativos, cretinos, mas engraçados que vocês encontrem, mandem pra gente. E meio na cola disso, o Maurício Oliveira falou o seguinte, teve um episódio que a gente falou de uma metodologia de organização de estudos para um concurso que um ouvinte mandou um feedback e ele segue. Queria lembrar em qual episódio que foi. Ele fez um GPT próprio, baseado nos editais, fez um plano de estudo que deu certo. Podem me ajudar? Lembrei. Maurício, eu posso ajudar porque não foi um ouvinte, fui eu. Foi no episódio 105, foi como eu ajudei a Larissa a estudar para um concurso e eu subi o edital, material de estudo, a gravação de áudio das aulas preparatórias para o curso, rodei isso no Whisper, subi também como parte ali de banco. Aliás, seria um exemplo perfeito de caso de uso do notebook LM, mas não tinha, eu fiz o GPT customizado para isso, né? Exato. E o Diógenes até perguntou também que eu mencionei o Rewind na ajuda em pesquisa com a minha namorada, se eu podia dar mais detalhes. O Rewind eu não usei, mas o que eu usei foi justamente essa combinação do ChatGPT com o Whisper para fazer a transcrição e criei o GPT customizado subindo isso tudo. Dei as instruções. Você é um especialista no concurso desse lugar aqui sobre esse assunto. Você vai ajudar a gerar perguntas, simulados, provas, respostas e resumos. Fiz aquela instrução toda que a gente faz quando está configurando um GPT customizado e isso ajudou. Eu também mencionei recentemente que eu usei o Perplexity, que é o Google de IA, melhor do que o Google com IA, para fazer pesquisas. Isso era para uma outra coisa, ele ia fazer uma apresentação a respeito de possíveis complicações de um método de bariátrica chamado bypass e etc. Então, como eu precisava de um ponto de partida rápido para poder passar para ela logo os materiais ela conseguir fazer, o Perplexity foi muito melhor do que todos os outros juntos para dar o primeiro passo para achar os estudos e a partir dos estudos, ela seguiu o processo dela de entender, explorar e etc. Sim. E para o Maurício foi o episódio 105, então para não repetir tudo aqui, eu vou deixar na descrição aqui para facilitar, mas foi um segmento ali de uns 15, 20 minutinhos que a gente explorou a parte de estudo com IA e eu comentei como é que foi esse processo e, virou o padrão de estudos aqui agora em casa para a Lária fazer isso, porque legal. Otimizou demais os estudos. E a gente falou também dos bots de GPTs personalizados aí, né? Tem tanta coisa que dá para criar. Imagina você criar um bot, ou um GPT pessoal, ou mesmo um notebook LM, com todo o material de um determinado concurso, já setado, configurado para aquela banca que corrige, que monta as questões. Tudo muito bem ajeitado, bem específico, para um certo concurso, para uma certa banca, e são as IAs que vão definir isso no futuro, viu, gente? Então, estudar para vestibular e concurso vai ser cada vez mais interessante se você estiver usando IA junto, viu? Exatamente, façam isso que vai ser um adianto. É sucesso. Totalmente. Depois contem vocês que passarem aí em concurso, vestibular. Conta pra gente aí como é que vocês estudaram, né? Falta acho que um mês mais ou menos pro Enem, né? Que dia hoje já é dia 2, mais ou menos um mês pro Enem. Então, tenho certeza que muita gente nessa reta final para fazer revisão, gente. Nossa, sensacional. Usem o notebook LM, pega as apostilas, joga tudo lá e peça pro Claude. Olha, ninguém é melhor que o Claude, o Sonnet, para fazer simulado. Eu uso o Claude só para isso ultimamente, né? Pego um assunto lá e peço para ele falar, olha, eu quero questões em VIF, eu quero questões de múltipla escolha, eu quero discursiva, do jeito que você quiser, ele faz e faz muito, muito bem. Melhor que o Copilot, melhor que o Gemini. E talvez só fique pau a pau aí com o 4o, né? Da OpenAI. Mas o Claude Sonnet é muito bom para fazer simulado. Usem. Boa. E deem feedback pra gente. Aliás, se vocês tiverem uma outra... usei esse outro aqui e funcionou. Existem os de código aberto que estou começando. O pessoal está se familiarizando como fazer para instalar e rodar, etc.
Então, para quem tiver dicas a respeito disso, mandem pra gente. Agora, teve sobre um uso de IA que eu achei curioso. Virou notícia na semana passada, eu vi que chamou a atenção da Bia na arqueologia, né? Como Olha usaram só. IA para descobrir 303, me parece, geoglifos novos ali em Nazca. As linhas de Nazca, né? Tem umas mais famosas, tem, acho que é um macaco, tem uma espécie de uma espiral, etc. E são desenhos gigantescos, cravados na pedra, que fizeram lá no Peru, e muitos deles só dá pra ver de avião, porque se tá do chão você não consegue nem ter a escala do que tá acontecendo ali, né? E o mistério é como é que fizeram isso há X anos, sem a ajuda de nenhum tipo de tecnologia digital pra você conseguir mapear e fazer na escala, etc, e ver de cima. E, bom, é uma região que é super visitada, super estudada, etc, mas ainda assim, usando IA, foi um pessoal do Japão, Universidade do Japão, em conjunto com a IBM, jogou um saleiro de IA ali e descobriram 300 novos desenhos lá na região, né? Que maravilha, né? Eles mapearam ali os desenhos que foram descobertos, tentaram agrupar, né, eu não sou arqueóloga, não entendo muito disso, mas por data, por proximidade, o mesmo grupo que possa ter feito. Imagina você pegar uma IA e falar, não, quem fez esse aqui é o mesmo grupo étnico, cultural que fez esse aqui. Poxa, eu imagino que seja uma coisa muito difícil, né, e que exija muito capital humano de super especialistas, e isso ia levar muito tempo. Aí agora você pega esse pessoal aí, trabalhando com IA, em pouquíssimo tempo eles mapeiam tudo. Muito legal. E o Marcos vai deixar o link aí do artigo da BBC, mas eles citam a revista também nesse artigo, tá? Então vocês vão achar o estudo original, quem tem interesse em arqueologia. Boa. E sabe o que é curioso? Tendo contato com o pessoal que estuda muito machine learning por conta lá do podcast da Alura, esse tipo de uso de IA é uma coisa que o pessoal pega lá no começo quando está aprendendo, né? Pega um dataset de fotos de satélite e treina ali um modelo para reconhecer piscinas, por exemplo. Então, é coisa que daria para achar naquele Kaggle, que é o é um site de desafio de projetos de machine learning, tem um ranking, etc. Então, esse aí de você ter uma base de dados, de fotos, e treinar o modelo para reconhecer os padrões, e nem o modelo saber o que ele está procurando, mas quando ele achar, ele vai saber e te fala, né? É um exemplo perfeito de como o pessoal aprende a mexer com machine learning e essas ferramentas de AI, etc. E ainda assim é curioso que o pessoal da IBM com a Universidade do Japão para juntar, para achar os desenhos que estão lá há 2000 anos, né? É muito interessante esse assunto. Muito bem. Agora, teve um outro assunto que eu vi que te chamou a atenção, que foi sobre tigrinho, apostas, um vídeo que pintou, que junta algumas pontas do que a gente já falou aqui sobre o vício em telefone. Isso fica uma frase tão batida que não diz mais nada, né? Mas as pessoas usarem o telefone como aquela muleta de tédio e junta com as pessoas vulnerabilizadas em redes sociais, em cima de influenciadores passando mensagens, e o tigrinho e apostas também, que já são comportamento compulsivo que a gente já conhece de longa data, né? E foi um vídeo que juntou isso tudo. Que te chamou a atenção a respeito desse assunto? O que me chamou... Bom, o ponto de partida foram as notícias que circularam essa semana aí do quanto se gastou só no mês de agosto em apostas, em bet, tigrinho. Enfim, esse balaio aí de apostas e jogos de azar que tem online hoje. E, inclusive, de beneficiários do Bolsa Família e por Pix, que é muito fácil você mapear, né? Usuário do Bolsa Família e Pix, você faz um cruzamento ali e você tem os dados e realmente é uma coisa assustadora. E estão saindo muitas matérias na imprensa, inclusive quando a gente falou de uso de celular em escolas, né, Marcos? Tinha um garoto que falou lá que ficava no meio da aula jogando tigrinho ali e tal, né? Aí o repórter perguntou pra ele, mas puxa, e seu pai, sua mãe, o que eles acham disso? Não, minha mãe joga mais que eu. Meu Deus do céu, eu fiquei assim, horrorizada, né? Aí eu fico me perguntando, né, será que o fato de ser mobile, de todo mundo ter um celular na mão hoje, não é isso que tá contribuindo para as pessoas se viciarem? Porque a gente já tá nessa com rede social, né? Eu fiquei pensando, mas isso eu fiquei ali matutando, né, como uma entusiasta de mobile, de estar nesse meio aí há 30 anos, né, sei lá, quase isso, mas como é que seria aí a variável, né? E o Wesley, né, que aliás, ele tem um canal muito legal no YouTube sobre neurociência, psicologia, sugiro que vocês acompanhem, tá, porque eu gosto muito dele, e ele meio que matou a charada
que eu tava tentando entender, Marcos, né? Eu imaginava que o celular, né, tinha um papel crucial na ascensão desses cassinos e apostas online, porque as apostas sempre existiram, né? Tinha bingo, tem Mega Sena, tem tanta coisa, mas por que com o celular o negócio explodiu desse jeito, né? Porque o celular, na minha opinião, né, eu fechei aqui as contas e deduzi que isso é porque o celular, hoje em dia, é o grande companheiro dos entediados e dos procrastinadores. Acho que a nossa audiência aqui toda vai concordar com isso, né? Tá ali, né? Tá sempre no seu bolso, você tá no ônibus, tá no metrô, você tá numa sala de espera do médico, você tá entediado, o que você pega? O celular, né? E eu vejo muito quando eu pego ônibus também, eu frequento muito essas linhas de estudantes, né? Então já é um padrão diferenciado. Eu fico olhando ali. Gente, não sou fofoqueira, bisbilhoteira, meu interesse é meramente científico. Eu gosto de ver o que as pessoas estão fazendo. Então tem muita gente com Kindle, com livro, mas muita gente com celular, lendo em celular também. Mas via de regra, celular é na rede social, é Candy Crush, é coisa assim pra matar o tempo, né? Então, e o Wesley fala no vídeo dele, né, que o algoritmo dessas bets, desses tigrinhos aí, desses cassinos, eles sabem, assim como o TikTok sabe também, né? O algoritmo sabe quando você está mais propenso a abrir o app. Então tem as horas do dia, às vezes geolocalização, ele sabe que é nesses momentos que você vai abrir o app. Então se ele percebe que você está num desses momentos e não abriu ainda, ele te notifica para você fazer. O iFood faz isso, e ele cita isso no vídeo também. E mesmo, né? Eu chego em casa sempre 6, 7 da noite. Sempre vi uma notificação do iFood essa hora. Porque semestre passado e ano passado eu tava... Você sabe, né, Marcos? Eu tava numa rotina insana. Sim. E eu acabava pedindo lanche, assim, trabalhando e comendo, né? O que é péssimo. Graças a Deus já mudei esse hábito ruim. Mas até hoje o iFood tá lá. Ele me lembra. Você chegou em casa... Agora você vem pra sua dupla jornada, então já pede seu lanchinho aí, já pede uma comidinha, né? E eu fiquei pensando nisso, caramba, ele explicou bem, o Wesley explicou bem certinho esse esquema que as bets fazem no sistema de recompensa do cérebro, né? Então aquela questão dos ganhos intermitentes, você não vai ganhar sempre, né? Não tem um padrão lógico de acertos e de ganhos, porque o cérebro inconscientemente reconhece isso, e aí você não vai ter aquela gana de jogar. Tem que ser imprevisível, né? Para atiçar a sua curiosidade, a sua vontade, né? Uma coisa sem previsível, você não saber se você vai ganhar ou não, se vai ser muito ou pouco. Isso é o combustível do vício, né? E Sim. É o que vai fazer você jogar mais dinheiro ainda para a plataforma. É realmente cruel. E assistam o vídeo dele, né? O Marcos vai deixar na descrição aqui. Aliás, assistam vários vídeos dele que vocês gostarem, porque ele é muito bom. Eu vou deixar assim na descrição e juntou muito dessas pontas mesmo que a gente... Enfim, né? Não só que a gente vem comentando, mas que eu venho achando também. Essa parte de bet, sei lá, eu acho... É surreal, como até o Campeonato Brasileiro Sim. tem nome de bet agora, eu acho um perigo danado. Você vai ver o jogo, a camisa dos caras é bet isso, bet aquilo, no campo lá, né, os cartazes, é realmente... Desconfortável. Enfim, vai estar aqui o link sim, na descrição. Agora vamos mudar de bet para assunto bacana, teclado. A gente falou de teclado na semana passada, a gente recebeu alguns feedbacks a respeito disso, mas antes eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN, que segue patrocinando a área de trabalho e tá dando para você um mês para você experimentar o serviço, 3 meses de graça depois quando você assina o plano anual em expressvpn.com/adtrabalho. Se você trabalha na rua, se você viaja, se você usa Wi-Fi públicos por qualquer motivo, você precisa de uma VPN, porque você tem que proteger os seus dados. Porque, primeiro, vai saber como é que está configurada a segurança desse Wi-Fi público. Segundo lugar, às vezes, em termos de uso, você pode... Procura, lê, tá lá. Os seus dados podem ser coletados para análise, para o que a gente quiser. Então isso pode ir parar, vai saber onde, né? Mas tem que poder dizer não. Não para quais sites você acessa, o serviço não poder coletar, saber, compartilhar, por quanto tempo, os conteúdos, os servidores, os streamings, os aplicativos. E com a ExpressVPN você diz não, porque passa a ser tudo criptografado e nem ela sabe o que você está acessando, por quanto tempo, etc. e etc. E para streaming isso é especialmente bacana, por quê? Porque se você ligar a VPN e passar pelos Estados Unidos e acessar o Max, você vê o catálogo de lá, que é diferente do daqui do Brasil, e é assim, por exemplo, que eu vejo mais coisas que não tem
aqui no Brasil, isso com diversos streamings, com diversos países, e inclusive o contrário também. Tá viajando, quer ver uma coisa que só tem no Brasil? Liga a VPN, roteia pelo Brasil e pronto, você tem acesso a esse conteúdo e sem ter muita perda em velocidade da conexão, estabilidade. Eles investem muito para você usar a VPN e tá mais segura ou mais seguro, mas não com a internet lenta por conta disso, e sim você manter a sua velocidade. Para conhecer melhor e ver como é fácil colocar no telefone, no computador, no tablet, na TV, dependendo do modelo, na Apple TV, que é como eu uso todo dia, no roteador de casa direto se você quiser, faz o seguinte, vai em expressvpn.com/adtrabalho ou clica na descrição aqui do episódio, ou então só usa o cupom ADTrabalho no checkout e você testa de graça por um mês, e se você assinar o plano anual, no fim desses 12, são 13, né, que você testou de graça por um, aí você usa 12 e no fim tem 3 meses de bônus, de lambuja, de brinde para você, porque você foi em expressvpn.com/adtrabalho. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda Gigahertz. E vocês não têm ideia da quantidade de conteúdo que a gente fica de fora por causa de VPN. Eu sempre cito o exemplo aqui da Magellan TV, né, de quebra, tô fazendo propaganda para eles aqui. Eles não têm no Brasil, né, mas se você acessar por VPN você consegue, tem um período gratuito, você pode assinar. Tem documentários incríveis lá, e é uma coisa que não tem no Brasil, é uma coisa que a gente não consegue acessar basicamente com uma coisa que uma VPN já resolveria. Então, além de todo esse acesso a conteúdo, né, você tem acesso a conteúdos que não existem aqui, você tem proteção para sua família, você pode colocar lá no seu roteador, né, porque muitos dos nossos ouvintes já são mais safos aí com navegação, mas a sua família não é assim, né? Então você está protegendo sua família, conhecendo novos conteúdos. VPN é só festa. E eu adoro ExpressVPN, a quem eu agradeço muito por patrocinar o Área de Trabalho. Obrigado. E vamos lá sobre teclados mecânicos que fazem o que eu brinco, o barulho da produtividade. O Alisson lembrou que tem um outro lado. Ele falou, trabalho numa empresa que voltou ao home office 100%, e entendo a predileção de alguns pelos mecânicos, mas é importante ter empatia. Entender que uma sinfonia de teclados barulhentos pode prejudicar a concentração dos colegas no ambiente normalmente fechado e lotado, e ele tem razão. Eu sou muito consciente com isso, preciso falar, né? E me orgulho disso, porque eu sofro muito com gente que não usa fone de ouvido, em ambiente assim, teclados, e realmente irrita. Talvez seja a minha neurodivergência, mas o mínimo barulho me irrita. Né? Hoje eu sou mais consciente com isso, eu presto mais atenção. Por que essas coisas me irritam, né? Bota um fone de ouvido lá. Mas nem sempre resolve. Se você está no ambiente de trabalho, você não vai usar fone de ouvido, né? Então, em ambientes assim, eu sempre usei o meu teclado da Logitech, né? Quando eu estou em bibliotecas, espaços de estudo, eu uso o meu dobrável da Microsoft, que é aquele estilo Surface, que é silenciosíssimo. Então, eu não perturbo ninguém, eu não incomodo ninguém. E deixa eu contar uma história engraçada. Vocês não vão acreditar. Eu tava na biblioteca estudando, sentou uma moça do meu lado, ela tava com caderno e coisa e tal, tava com o iPad ali, com a Apple Pencil. Aí eu olhei rapidinho, assim, eu vi que ela tava com o iPad com aquela película, aquela fosca, sabe? Sim. Aí beleza, passa um tempo ali, ela resolve escrever com a Apple Pencil no iPad. Eu tive que mudar de lugar, porque aquilo me irritou tanto, ele fica... Eu falei, caramba, por que isso tá me irritando? Não deveria, né? Mas eu fiquei pensando, será que essa película não faz um barulho acima do normal? Ou será que é o meu cérebro maluco que tá amplificando uma coisa que não era pra ser tão séria assim? O fato é que eu tive que mudar de lugar na biblioteca porque eu não conseguia me concentrar com aquela Apple Pencil arranhando a película e batendo os taps assim também. Meu Deus! Então, cuidado, gente, para não perturbar as outras pessoas. Quando a gente sintoniza essas coisas, é impossível dessintonizar. Quando começa a incomodar a gente... Esses dias eu estava trabalhando, estava editando, tô com fone de ouvido, tô escutando aqui o que as pessoas estão falando para editar, etc. E no prédio do lado, alguém tinha deixado o maldito alarme do telefone tocando no quarto e foi pra cozinha, foi passar, não sei... Bia, eu queria arremessar daqui um negócio pra bater na janela lá pro cara desligar o maldito alarme. Ao invés disso, eu só saí também daqui e fui pra sala terminar de editar. Mas quando a gente sintoniza, à noite, né? À noite você escuta
sei lá, o compressor do ar-condicionado do vizinho fazendo pronto, né? Acabou a noite. Então, eu entendo tanto o seu caso da película do iPad, da vizinha de baia da biblioteca, quanto também do Alisson. E do Alisson, assim, ambiente de trabalho, se for alguém específico que dá aquelas... que tem gente que maltrata o teclado, não tecla, né? Parece que tá digitando com o pé. Aí você vai escutando. Dá pra dar uma maneirada, né? Se a pessoa tá nervosa ali, uns 5 minutinhos, beleza. Mas é uma coisa que pode começar a prejudicar a sua concentração de verdade. Se for a sinfonia, aí não tem o que fazer. Gente, todo mundo troca pro teclado silencioso. Não vai funcionar, né? Aí é um problema. Mas uma outra pessoa, acho que conversando pode ajudar. E brasileiro já tem uma relação problemática com barulho, né? Ele é barulhento por natureza. Mas é sempre bom a gente avisar, né? Teclado mecânico é muito legal, mas cuidado com o ambiente que você vai usar. No seu home office é maravilhoso, às vezes mesmo só com 2 ou 3 pessoas por perto, né? Você vai falar, mas as minhas teclas são tão gostosinhas. Pra você, né? Pro próximo ali, nem sempre. Aliás, a maioria das vezes não vai ser, né? Vai ser irritante. Então, empatia é fundamental também com teclados mecânicos, viu? Empatia pela misofonia. E também de teclado, o Pedro falou do tanto que o Marcos fala sobre o Keyboard Maestro nos últimos dias decidido uma chance ao programa. E ele fala que achou extremamente complexo. O que valida a ideia de que para ganhar tempo, a gente tem que antes gastar um tempo. E ele fala, enfim, criei 2 macros para coisas que eu fazia por aqui. Uma delas é preencher um formulário para obter acesso a aplicações no trabalho. Então o Keyboard Maestro preenche campo por campo, espera uma imagem aparecer e mesmo tendo que esperar, o preenchimento é melhor do que fazer por mim mesmo. Com certeza. Já o outro caso é conectar na VPN da empresa, que são mais de 4 cliques economizados aí por vez que eu tenho que me conectar. 2 exemplos perfeitos de uso. Exato. Todo dia você tem uma rotina, se conectar a uma VPN, ou fazer alguma coisa que você faz todo dia e umas 2, 3 vezes por dia, vai somando. Olha o tempo de vida que você ganha. Exatamente. E o Keyboard Maestro, ele tem uma interface desafiadora, é o eufemismo que eu vou usar aqui, né? A interface não me parece ter sido atualizada desde que ela saiu em, sei lá, 1990. Então, exige mesmo ali um esforço, vai atrás de um tutorial no YouTube de como cadastrar a primeira macro para agilizar o trabalho. Mas assim que você domina, entende, porque você começa a fazer de um lado, aí daqui a pouco você pede para botar uma ação e olhar para uma gaveta do outro, que você não sabe do que é, para onde você foi. Ele é chatinho de começar a mexer, mas na hora que você entende e vai fuçando nas opções, vê que tipo de macro você consegue criar a partir de, conectei um input USB-C aqui no meu Mac e faça isso. Mas se for quinta-feira, faça esse outro. Dá para ir capilarizando bastante essas automações. Mas é isso, a gente perde um tempo no começo para cadastrar, para depois ganhar tempo no dia a dia. E não é só ganhar tempo, é sentir o prazer de saber que o negócio está saindo sozinho. Acho que esse do formulário do Pedro é um bom exemplo, né? Porque pode até ser rápido preencher o formulário, mas só pelo prazer de você saber que o negócio está andando sozinho, você fala, putz, já vale a compra, a assinatura, especialmente o tempo que você ganha e que você precisou gastar, investir no começo para ganhar esse tempo depois. O Keyboard Maestro é queixo duro, mas, putz, sou fã. Se eu tivessem aqui, meu Mac não funciona. Legal. E o Rubens Matheus, Bia, voltando um pouquinho no assunto de uso de telefone, ele perguntou se a gente poderia opinar sobre uma reportagem da BBC News, que é por que a geração Z e os millennials, que a BBC News adora fazer conteúdo sobre isso, não atendem mais ao telefone. E é um vídeo que ele fala, né, achei um pouco exagerado, e eu também já vou falar, mas ele já ouviu opiniões parecidas vindas da gente. E esse é um vídeo, vai estar na descrição aqui de uma matéria sobre um estudo, o vídeo da matéria do estudo, que concluiu que 25% das pessoas de 18 a 34 anos nunca atendem uma chamada telefônica, então elas ignoram o toque, ou respondem por texto, ou pesquisam o número, se for um número desconhecido, né, procura sobre o que é, e que 70%, foram 2.000 pessoas entrevistadas, preferem texto ao invés de áudio. Essa galera aprendeu a equivaler chamada telefônica a má notícia, né? Não é só que alguém precisa falar com você, mas é porque aconteceu alguma coisa, né? Então, associa... Tocou é ruim, né? Essa é a associação, né? Ou se não for uma má notícia, é um número desconhecido. Putz, ou vai ser golpe,
ou vai ser tentando vender o plano de saúde, não sei o que lá, né? E que para essa galera, e não tô de 18 a 34, mas me incluo, tá? Comunicação assíncrona é o caminho, né? As pessoas não, se sentem... agredidas é um termo muito, muito pesado, mas incomodadas de alguém ousar te parar no meio do dia porque essa pessoa precisa falar com você porque ela tem a prioridade dela, né? Então que comunicações assíncronas, manda uma mensagem, manda um e-mail, quando puder eu respondo, tem sido a preferência do pessoal. E aí só para eu vou concluir aqui a parte da introdução do assunto e um pouquinho da minha opinião para eu sair da frente e escutar o que a Bia tem a falar sobre isso, eles entrevistaram também uma psicóloga que ela falou, essa tendência é continuar a atuar, a gente pode perder a sensação de comunidade ou de conexão, porque quando a gente se comunica verbalmente, a gente se sente mais alinhado emocionalmente, profissionalmente, pessoalmente. Aí eu penso sobre como certamente alguém deu essa mesma opinião a respeito de fax, de telegrama, de sinal de fumaça, né? As pessoas estão perdendo o jeito de como eu me comunico. Então, se essa tendência continuar, ninguém vai se falar. Não. As pessoas estão dizendo para você quais são os outros métodos que elas preferem usar para se falar. Elas não estão deixando de se falar, elas estão deixando de se falar como você está acostumado. Significa o quê? O mundo está andando, é progresso, enfim. E você, Bia, o que você achou sobre isso? Eu já tinha visto essa matéria, não a versão em vídeo, eu tinha recebido a versão em texto do meu irmão. Ele só mandou o link pra mim e falou, você aí. Não sou Z nem millennial, eu sou X, assim como ele, né? Mas é aquele negócio, né? Eu tô muito no meu mundo aqui atualmente, né? O meu tipo de trabalho. Mas mesmo quando eu já estava com pacientes e tal, atendendo, já tinha isso. Eu não posso responder, eu passo muito tempo focada. Agora eu fico em laboratório também, não respondo ninguém. Então, tem um pouco disso de precisar estar focada, precisar estar trabalhando. Então as pessoas se acostumam com o tempo, manda o texto para mim, eu respondo, eu falo quando que eu vou estar livre. E é uma injustiça quando chega alguém da minha família e fala que eu não atendo mais telefone. Ontem mesmo minha mãe mandou mensagem e falou, pode conversar? Eu falei, posso. Na hora eu respondi porque eu podia realmente, eu tava terminando de jantar e tal, e conversei com ela por telefone. É questão dos horários combinarem, né? Agora, isso das más notícias, de golpe em marketing, isso eu assumo que o meu cérebro tá bem moldado para isso, sabe? Acho que todo mundo passou por experiências ruins, meu pai passou por uma experiência traumática, eu acho que eu já contei essa história aqui no área de trabalho. Um belo dia acordei 1h com a polícia na minha porta, Nossa. Né? Batendo, eu apavorada, né? Eu falei, meu Deus, a polícia aqui na minha porta abria, eu de pijama ali na porta. Aí eles no telefone, não, senhor, ela está aqui na nossa frente, tá tudo bem com ela. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Era meu pai, ligaram falando que eu tinha sido sequestrado e sei lá o que, meu pai acreditou. Só que ele chamou a polícia, né? E a polícia foi ver se eu tava em casa mesmo, se tava tudo bem comigo. Então, isso mudou muita coisa na minha família. Já falei pra vocês que eu deixo o meu celular sempre silencioso, então eu só tenho toque realmente pra minha família, pra minha mãe, eu busco sempre atender ela quando ela liga pra mim. Meu pai não usa WhatsApp, o negócio dele é telefone, então tem um toque especial só pra eles e eu procuro sempre atender, só que nem sempre dá. Eu tô em laboratório, eu tenho que deixar o celular no modo avião, né? Então não tem como, mas pelo menos por texto, se tiver conectado ali, eu não puder falar por voz e eu escutar o sonzinho que eles mandaram, uma mensagem de texto pra mim, eu sempre dou um jeito e privilegio a conversa com eles, tá? Pai é pai, mãe é mãe, eu acho que se eles têm essa preocupação, eles são de outra geração, conversam, se relacionam com as pessoas de outra maneira, então eu acho que a gente como filho tem a obrigação de estar assim sempre disponível o máximo possível para eles. Então, para eles eu realmente abro exceção, mas mesmo assim eu falo, olha, tenta mandar um texto primeiro, porque tem horas que eu não posso falar por voz, simplesmente não tem como, né? Então a gente tenta afinar os instrumentos aqui, eles demoraram um pouco para entender isso, mas hoje eles entendem um pouco melhor, né? Mas esse pessoal Z, millennials, realmente tem o telefone ali, o ícone do telefone do celular só de bonito, né? Porque não usa pra nada. E quando quer ligar por voz, liga pelo WhatsApp, liga pelo Telegram, Signal, sei lá, todos esses apps de mensagem que tem por aí, menos o telefone nativo.
Pois Curioso, né? Anos de sendo maltratados com preços caros de operadoras. E o vídeo toca nisso também, né? Que as próprias operadoras treinaram a gente a não ter que precisar delas, porque era sempre tudo muito caro, né? Então, tem muitos ingredientes aí nessa fórmula. Claro que a gente quer saber de vocês, o que vocês acham. Então, gigahertz.fm/feedback. Agora, faz umas semanas, Bia, eu escuto um podcast de uma galera do 404 Media, que são o antigo pessoal do Motherboard, que era da Vice, faliu, fechou, aí essas confusões, lançaram o 404 Media, e eles fazem um trabalho investigativo muito bacana, eles falam sobre hackeamento, segurança e tudo que fica mais na periferia desses temas aí. E um dos jornalistas lá fez uma matéria sobre biohacking farmacêutico, e já me chamou. É claro que na hora eu já pensei em você. E eles fizeram. Depois que saiu a matéria, saiu no podcast, que eu vou deixar na descrição aqui o link da matéria. Tem que criar uma conta no site, mas ainda assim, essa matéria dá para acessar gratuitamente. E tem o podcast também que eles repercutem, tipo comentários do diretor, né? A respeito ali da matéria. E escutando o podcast, eu pensando assim, putz, eu vou ter que falar com a Bia sobre isso, vamos ver se vira um tema do área de trabalho. Aí, deu, sei lá, 1 hora, o Rambo mandou mensagem, escuta, isso aqui é bom pra você e a Bia falarem na hora de trabalho. Então, vamos falar. Que é o seguinte, né? É uma galera, é um grupo que existe faz um tempão, que é uma galera de um grupo chamado Four Thieves Vinegar Collective. E eles têm feito já há anos remédios em casa. Eu vou fazer aqui um disclaimer óbvio. Gente, se alguém for, assim, não é nem se alguém for, tem que saber muito bem o que está fazendo pra mexer com esse tipo de coisa. Esse assunto aqui a gente vai explorar do ponto de vista de não promovendo isso, mas falando sobre esse assunto, porque é sim um assunto interessante. E a premissa, a proposta deles tem um pouco de contrarianismo pós-moderno, tecno-digital, e para virar notícia e para ir contra ali o estabelecimento, mas é uma galera que usa equipamentos que vão desde cristalografia até raios, para analisar quais são os compostos químicos de um medicamento e depois ir atrás dos compostos e fazer o medicamento em casa. E eles falam, por exemplo, aqui, um medicamento que sairia $1.000 e tantos, dá para fazer aqui por 30 centavos. Né? Eles não falam sobre quando dá errado, né? O que pode acontecer, existem sempre riscos associados a isso, mas da parte de tecnologia, o que eles fazem é, usam um sistema que foi uma versão modificada da DARPA, lá do MIT, DARPA dos Estados Unidos, e usa machine learning, joga ali o saleiro de IA por cima, para mapear os componentes e as moléculas do medicamento e sugerir as reações potenciais que você poderia querer a partir de uma molécula. Com isso, eles jogam num equipamento chamado Microlab, que é um equipamento que, enfim, eles dão lá o esquema para fazer, etc. Saem tipo uns $500. E esse equipamento eles comparam com a máquina de espresso. Né? Você pode fazer café de vários jeitos. Essa aqui é a máquina de espresso para fazer o café, seria a receita aqui desse remédio. Dão vários exemplos de tratamentos que saíram caros para fazer e que custam centavos ou poucos dólares, né? 5, 10, 8 dólares para fazer. Eles têm também um sistema diferente agora, de drag and drop para receitas. E essa conversa inteira lembra muito a conversa das impressoras 3D, de certa forma, quando saiu que ninguém vai mais precisar comprar nada, todo mundo vai poder fazer em casa uma impressora 3D. Aí vem a conversa de que dá para fazer, por exemplo, armas com impressora 3D, aí abre um vespeiro gigantesco. Toda a ferramenta abre a possibilidade para o bem ou para o mal. Essa dos remédios é super parecida, mas é claro que eu queria saber, porque eu sei, Bia, todo mundo sabe, né, como você não é desfamiliarizada com necessidade de medicamentos caros há muitos anos, né? E você, do outro lado, você está se especializando nisso e você é uma pessoa que tem noção, né? Então acho que ninguém melhor para falar sobre todos esses aspectos do que você. Então eu quero entender, descobrir o que você achou desse assunto inteiro. Eu vi eles conversando, né? Eu fiquei com algumas dúvidas, faltou alguns detalhes de algumas coisas que eu não entendi muito bem. Por exemplo, teve um remédio ali para hepatite C que eles falaram, né? Que, sei lá, custa milhares de dólares, eles fizeram por 60 ou 70, uma coisa assim, né? Aí eu fico na dúvida, né? É exatamente a mesma molécula ou é uma molécula similar?
que é mais simples, porque pelo que eu entendi, o mecanismo que eles usavam ali é simplificar a produção dessa molécula. Então, às vezes, ela não é exatamente a mesma, pode ser uma biosimilar, né? Se vai ser uma molécula ligeiramente diferente, mas que causa o mesmo efeito, o mesmo resultado que você quer, ela é sim passível de uso, só que você tem que fazer estudos com pessoas antes, ver se dá efeitos colaterais, né? E um dos meus motivos, uma das minhas motivações por estar estudando isso, é justamente porque eu estudo câncer raro, doenças raras, doenças genéticas, e sempre me intrigou, né, esses remédios caríssimos, caríssimos, né, e felizmente hoje com a bioinformática, com essas novas técnicas de modelagem, você pula muitas etapas e faz muitas coisas mais rapidamente no início do processo. Tá? Eu mesma já tenho um projeto aqui, eu já tenho uma biomolécula, não vou dar muitos detalhes porque tem histórias desagradáveis já sobre isso, muita gente vai lembrar da história da fosfoetanolamina, né, coisa de acho que 7, 8 anos atrás, aí, que foi um furor na mídia, porque um químico lá sintetizou, né, pegou uma fosfossintética e por algum motivo se espalhou que aquilo curava o câncer. Né? E vocês sabem como é que essas coisas correm, né? Nas redes sociais, e a imprensa deu um destaque muito grande também, sendo que não era um remédio. Os testes, quando você testa no laboratório, quando você testa em célula, não quer dizer que em seres humanos vai funcionar igual. Né? E a parte mais cara na produção de um medicamento é justamente a fase 3, que é com pacientes, né? Eu mesma já tenho moléculas candidatas aqui a câncer, já estou redigindo projeto de biomoléculas já existentes, comercialmente disponíveis, uma em específico que eu estou trabalhando aqui, foi recentemente aprovada pelo FDA para um determinado tipo de câncer, mas eu aqui estudando, analisando, e etc, 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 eu cheguei à conclusão que pelos mecanismos dela, é uma droga de regulação de cromatina, ela pode ser interessante para um outro tipo de câncer infantil que eu estava estudando, né? Só que o que acontece? Toda essa etapa inicial aí vencida, eu vou precisar recrutar pacientes, no caso crianças. Se é um câncer raro, vai ser difícil achar essas pessoas. Eu preciso de médico, eu preciso de enfermeiro, eu preciso de matemática, eu preciso de estatística, eu preciso de cientista da computação, informática. Tanta gente envolvida, gente, e além do próprio custo do medicamento, né, que vai ser testado, fazer grupo com placebo, fazer cegamento, é muita gente envolvida, e mesmo eu tendo a biomolécula na mão, que eu ia precisar de apenas 15 milhões de reais para dar o pontapé inicial para esse teste em pessoas. E pode ser ainda que no final, mesmo dando tudo a entender que o mecanismo de ação desse fármaco vai dar certo, pode ser que no final não tenha esse resultado. E foi o que aconteceu com a fosfetanolamina, né? Depois de muito furor na mídia, envolveu a política e gente, antes de se fazer teste com pacientes, foi para a Câmara, votaram, aprovaram o uso de um medicamento. Não é assim que as coisas funcionam, sabe? O que aconteceu? Depois de todo esse furor, desse liberou geral, pessoa com câncer pegando esse remédio, dando para familiar, a USP foi lá, fez um teste e as pessoas começaram a morrer no meio desses testes e o estudo foi suspenso porque se comprovou que ele não tem eficácia nenhuma. Só que isso a mídia não noticiou com a mesma com o mesmo destaque, né, com que a possível cura do câncer que esse remédio proporcionava. Então, por isso que eu não vou falar nome de moléculas aqui, nome das patologias não, tá? Mas eu já tenho algumas candidatas e eu sei que não vai ser fácil descobrir se realmente em humanos, né, em pessoas, em crianças, essa biomolécula vai ter o mesmo resultado, né? Fora que determinados tipos de câncer, né, é até meio cruel você dar um placebo, né? Tem toda uma questão ética envolvida. Então, você precisa recrutar pacientes para uso off-label, não é fácil, são aqueles pacientes que todas as terapias disponíveis já não funcionaram. Nesse caso, a legislação permite que você use drogas experimentais, mas só nesses casos, porque
realmente é uma pessoa que já não tem mais esperança nenhuma com o que a medicina oferece. Então é difícil, gente, é difícil, é custoso, é demorado. Muitos desses remédios para câncer de última geração que estão chegando agora estão há pelo menos 10 anos em estudos, né? É isso que encarece o medicamento, né? E eu estou entrando nessa porque eu sei que a tecnologia pode agilizar processos e eu quero no futuro também viabilizar esses remédios caríssimos, né, que custam $1 milhão. A gente vê volta e meia na mídia assim, o destaque para o preço do remédio, né? Mas são terapias genéticas, gente. Muita gente não sabe, pensa que é só tomar um comprimidinho ali e curou o câncer. Não é. Né? Por exemplo, o CAR-T, você tem que tirar a célula de defesa da pessoa, vai para o laboratório, você faz uma reengenharia nos genes, injeta de volta na pessoa e aí ela passa a ter um sistema imunológico competente para combater aquele câncer. Então, o próprio sistema imune da pessoa debela a doença. Né? Isso é muito difícil de você fazer. Né? Ainda mais mexendo com medula óssea. E esses estudos, por enquanto, estão mais para os cânceres sanguíneos, né? Vamos dizer assim, né? Os linfomas e tal. Agora, é por isso que é caro. E eu quero muito que barateie, que seja mais acessível às pessoas, e aí tem mais processos políticos e econômicos do que necessariamente farmacêuticos, né? A gente sabe disso, mas para muita coisa já poderia estar sendo feita e agora eu vou ter uma úlcera, né? Mas tudo bem, eu vou falar. Tem uma criança que precisa de um medicamento caríssimo que entra por via judicial. Eu acompanhei um caso desses, né? A família de um amigo, que ele precisava de R$100 mil para esse remédio. E quando eu vejo assim que ele ficou 1 ano na justiça, e a justiça, o governo negando e tal, e pode ser que não funcione, mas apesar de ter uma eficácia, ainda uma eficácia baixa, é uma tentativa para uma criança que tem a morte ali à vista em pouco tempo, a morte certa, né? E R$100 mil poderia ser a resposta para salvar a vida de uma criança. Aí eu vejo às vezes um político passeando, viajando, se hospedando, essa viagenzinha simples que foi R$100 mil, essas coisas atacam, eu fico com úlcera gástrica, eu fico com azia quando eu leio esse tipo de coisa. Então, um dos meus objetivos também é fazer divulgação científica, no sentido de fazer as pessoas conhecerem os direitos que ela tem, que elas podem ter acesso a esses medicamentos, e sim, a gente pode conseguir via governo, via bom uso de recursos públicos, tá? E quanto às farmacêuticas, eu acho que tem algumas que têm algum interesse mais que o seu remédio seja acessível a mais pessoas por um preço menor do que para poucas pessoas por um preço mais alto. E isso é uma filosofia que está aos poucos mudando na Big Pharma, né? Por renovação, né, gente? Os tempos estão mudando, hoje os valores estão mudando, né? Os conceitos de diversidade, de disponibilidade, do direito de todos, né, mesmo de países de terceiro mundo, a ter acesso a terapias avançadas. Isso é uma coisa que está mudando, mas demora para mudar a cabecinha dos cabeças brancas, como fala o pessoal mais antigo. E essas Big Pharmas têm board de acionista, é muita gente envolvida. Então não é 3 ou 4 que decidem o destino das pessoas, né? Mas isso vai mudar, gente. Eu tenho fé nisso, eu acredito realmente nisso, que com o auxílio da tecnologia, o barateamento dos processos, essas coisas vão ficar mais acessíveis. E acho legal essas iniciativas de biohacking, de pessoas, né, que a tecnologia proporcione você, que tem conhecimento, um grupo de pessoas, começar uma startup ali de biomoléculas, tem várias e várias, né? Assim como tem startups aí de tecnologia que criam esses softwares, que modelam essas moléculas. O único problema nesse caso, Marcos, vários casos que eu vi o desenvolvedor ali, né, todo cheio de ideias de democratizar o acesso às coisas, só que daí vem uma farmacêutica grande, oferece um caminhão de dinheiro pelo software e ele vende. O dinheiro, gente, é irresistível, né? E eu vi o caso do software que eles citam aqui no podcast, uma farmacêutica já comprou e a licença dele é caríssima hoje, mudou o nome dele e é assim que as coisas funcionam, gente. Big Tech também, o Google compra várias startups de biotecnologia, a gente nem fica sabendo disso, mas toda hora está nascendo uma iniciativa
E, poxa, a pessoa se sente feliz, né? Não só pela venda da sua ideia ser valorizada e você ser recompensado por isso, como uma empresa de escala como o Google, por exemplo, amplificando aquilo para outros usos, né? Só que aí fica na mão do Google, né? Fica na mão do Google, na mão da Merck, na mão da Pfizer, na mão de todas essas grandes empresas. Então, é complicado. Eu não sei qual que vai ser o futuro disso, mas eu sei que tem cada vez mais pessoas interessadas e, acima de tudo, essas iniciativas são multidisciplinares, tá? Por isso que eu estou estudando aqui. Gente, eu estudo exatas, eu estudo estatística, eu estudo programação, eu estudo farmacologia, eu estudo imunologia, sabe, coisas tão distintas assim, mas é o STEM que eles chamam, né? A área científica que engloba matemática, engenharia, biológicas, mas eu não sei nada disso aprofundadamente. Eu sei várias coisas e me especializo em uma coisa. No meu caso, eu quero genética, imuno, um pouco de bioinformática, mas eu vou precisar de matemáticos, eu vou precisar de cientistas da computação, biólogos, tem muito biólogo na indústria farmacêutica, gente, aqueles testes que você faz inicialmente com cultivo de células, com teste em camundongos, né, tudo começa ali, a parte de ciência básica, a gente precisa dos biólogos também. Então, gente das mais distintas áreas, né, estão trabalhando em conjunto para trazer um tratamento revolucionário para uma doença qualquer aí, que praticamente era uma sentença de morte. A gente está conseguindo reverter isso. E vale a pena lembrar, né? O que eu mais vejo nas redes sociais, por que não descobre a cura para o câncer? As farmacêuticas não querem. Bom, começa que câncer não é uma doença, são 200 doenças. Tá? E cada uma delas tem subtipos, e esses subtipos se comportam às vezes de forma diferente de pessoa para pessoa, porque o câncer está muito ligado à sua genética, ao seu sistema imunológico, que são coisas muito únicas em cada um de nós. Então não é fácil. É aí que surge a medicina personalizada. Isso que eu estou falando para vocês, de tirar as células numa pessoa, né? Vai lá na medula óssea, tira lá os leucócitos, vai lá para a prancheta, para o laboratório, faz uma reengenharia, cultiva essas células para elas se multiplicarem, injetar de novo nas pessoas. Isso é o que temos de mais revolucionário na medicina hoje. E medicina personalizada tem 12 anos de existência só. Então muita coisa ainda vai para vir, mas eu gosto muito dessas iniciativas. Quanto mais gente entusiasmada, gente autodidata, né, que estuda tecnologia, que estuda programação para a área da saúde, olha, é uma força-tarefa muito grande que a gente não tinha 50, 60 anos atrás, e por isso que eu acredito bastante nessa área e estou me dedicando a ela, Marcos. Ufa, falei pra caramba, né? Falei pra você. Bem. Eu falei, eu ia abrir a matraca hoje. Mas eu acho que eu não conheço ninguém aqui ou lá fora que estaria numa posição no diagrama Venn de assuntos sobrepostos para falar sobre isso do que você, porque você toca em todas as áreas que estão ligadas a esse assunto e você já viu essa mesma discussão acontecer sobre outras tecnologias, então você também não só teria opiniões, mas já tem essa bagagem de conhecimento. E um ponto que esse grupo, esse coletivo aborda é justamente sobre democratizar, eu acho que é um termo que as pessoas usam tanto que acaba perdendo sentido, mas talvez seja isso, né? Trazer mais acesso, e acesso eu digo assim, tanto de informação quanto de ser possível de pagar a medicamentos que são caros por um motivo, tem toda a pesquisa, etc., mas existe também uma... É desconfortável falar sobre isso, né? Porque essas empresas, elas são feitas para salvar vidas e visar o lucro. E às vezes essas coisas ficam meio contra uma a outra, né? Então é o caso de precisar de recurso legal para tentar conseguir um medicamento que custa um preço que é inatingível para a maioria da população. Esse é a situação perfeita para ser disruptada, para usar só termos cretinos aqui que eu acho. Então, a abordagem deles é muito parecida com essa, e esse é um mercado que, assim, na hora que isso estiver dominado e resolvido, esse pessoal desse coletivo vai achar um outro mercado que também tem algum tipo de, não é bem monopólio, mas ainda assim que existe a relação, a dinâmica de poder entre quem está oferecendo e quem está consumindo é desequilibrada, né? Então você tem um medicamento que seria milhares de reais ou de dólares para
um tratamento que acaba saindo 200, né? Porque você pegou os ingredientes e fez a receita em casa, sob um risco gigantesco de fazer em casa. De novo, são compostos, medicamentos, moléculas que interagem com o corpo humano. Não é uma receita de bolo, que se você errar, pior das hipóteses, você passa um dia de cama indo no banheiro, né? É bem diferente. Mas ainda assim, esse assunto todo de biohacking vai ficar cada vez mais em voga agora que as próprias ferramentas de análise de dados que custariam milhões de dólares com um computador que ocupa o tamanho de uma sala, hoje dá para fazer no telefone, a gente vai sim ver cada vez mais isso. E olha que curioso, isso cola um pouquinho com o quê? Com o que a gente acabou de falar de como as operadoras ensinaram a gente a não depender delas, porque elas cobravam desnecessariamente caro para mandar um SMS, né? Ah, você, por R$60 por mês, você manda 30 mensagens. Obrigado, né? Deixa eu usar o WhatsApp aqui, que era $1 para a vida e agora é de graça e pronto, né? Agora muda essa relação, né? Então, trazer um pouco de equilíbrio em qualquer tipo de relação assim, especialmente quando é de gente vulnerabilizada por qualquer motivo que seja, é sempre muito interessante e bem-vindo, mas com responsabilidade, e não quero por um segundo esquecer como é sério o assunto de você tratar da saúde das pessoas e dar para as pessoas a oportunidade de tratar da saúde sozinhas, inclusive com a possibilidade de cometer erros que são custosos e graves, né? Mas é por isso que esse assunto acho que acaba sendo, de um ponto de vista analítico, tão interessante, né? Apesar de tratar de temas muito sérios que influenciam de verdade na vida de pessoas que... Enfim, né? Então, todos os aspectos que você comentou. E tem muita gente boa, muita gente inteligente, tem que estudar bastante, mas que tá fundando startups e começando a trabalhar nisso. Se vocês forem, entrem lá no Google, pesquisem lá por startup de biotech, né? Quantidade de empresas que tem. Como eu falei, muitas acabam sendo compradas, né, e sendo incorporadas nas big techs ou na big pharma, né? Mas mesmo essas empresas pequenas, que elas quiserem continuar trabalhando dentro dos valores e princípios dela, uma hora ela vai ter que fazer uma joint venture com uma grande farmacêutica, com governos. Por quê? Porque precisa de escala para produzir esses medicamentos. Você não produz em casa ali um medicamento para câncer, você precisa de plantas sofisticadas, você precisa de laboratórios. Se você vai fazer vacinas e alguma coisa para doenças infecciosas, os laboratórios têm que ter um nível de segurança altíssimo. No Brasil, acho que nem tem o nível 4, que é os laboratórios de virologia mais críticos. Eu acho que nem tem no Brasil, tem nível 3 em alguns lugares aqui. Mas é difícil, gente, e é custoso produzir esses medicamentos, né? Mas como eu falei, a boa notícia é que a mentalidade das pessoas está mudando, a mentalidade das grandes companhias está mudando. É uma coisa gradual, é difícil, é demorado, mas é mais positivo do que negativo. E se vocês quiserem se aventurar nessa área, mesmo que você seja economista, matemático, você se alia com um biólogo, um biomédico, um farmacêutico ali, começa a fazer uma empresa dessas, assim, que realmente é o futuro. É uma coisa muito legal, é fascinante, mas é multidisciplinar, né? Você tem que gostar de muitas coisas. Enfim, eu acho que o conhecimento na humanidade tá ficando cada vez mais complexo, né? A gente está se aprofundando mais nas coisas e se exige cada vez mais das pessoas muitas skills, tanto hard quanto soft skills, que 20, 30 anos atrás não se exigia. Então as pessoas têm que ser flexíveis, têm que ter disposição e não pode se frustrar com um erro, viu? Às vezes você descobre uma molécula super legal, super promissora, funcionou super bem ali no seu laboratório, nos camundongos responderam super bem, aí você pega 50 milhões ali de financiamento para fazer o teste em humanos e descobre aí que quase não tem diferença em comparação com um placebo. Mas é assim. É por isso que muitos remédios custam caros também, porque as grandes farmacêuticas têm bala na agulha para investir num negócio e dar errado no final. Né? Quando dá certo, eles fazem de tudo para recuperar o investimento do medicamento específico e mais aqueles que deram errado antes, né? Então, esse é o problema, né, gente? Esse é o problema. Não é fácil, não tem uma única solução, mas
Eu gosto muito disso. Se você gosta de conversar sobre esse assunto, manda mensagem para mim no meu Telegram, @biacunzi, estou sempre disposta a conversar. E se vocês quiserem, a gente pode trazer oncologista, né, imunologista, pessoal da área científica, né, que está lá trabalhando em pesquisa com isso, para a gente discutir esses novos avanços aí com câncer, com doenças genéticas. Vai depender de vocês. Se vocês quiserem, a gente traz um convidado aqui e bate um papo bem legal. Tenho certeza que vai abrir a cabeça de vocês para muita coisa. Olha, eu vou dizer que se vocês quiserem, vocês escutem, porque a gente vai trazer, sim, já tô topando, pode falar com esse pessoal. Já tô com algumas pessoas em mente. Ótimo. Aqui, eu vou conversar e no futuro aí a gente traz, tá bom? Perfeito, que bom. Mas claro que digam pra gente o que vocês também acham, gigahertz.fm/feedback, você vai encontrar também gigahertz.fm/adtrabalho/119 todos os links do que a gente comentou aqui ao longo do episódio de hoje. Quero agradecer a ExpressVPN pelo patrocínio do episódio, a vocês que deixam reviews, avaliações, comentários, que recomendam o Área de Trabalho para mais gente ainda descobrir o podcast e passar toda quarta-feira, se informar e aprender com a Bia como ter uma vida cada vez mais produtiva. E obrigado a você, Bia, por ensinar a gente toda quarta-feira a ter essa vida cada vez mais produtiva. Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para participar desse projeto maravilhoso que é o Área de Trabalho. Nossos ouvintes que estão aqui sempre prestigiando, mandando dicas, sugestões, comentários, e os nossos patrocinadores que viabilizam ele. E eu tô sempre aberta, vocês podem mandar mensagem para mim no Telegram, @biacunzi. Peçam para mim os links do meu canal no Telegram, dos grupos, né, o Mundo Sem Fio e o Produtividade Móvel, e também do meu canal, o Vestibulando aos 40, lá no YouTube, que é onde eu tô fazendo as lives do projeto Work and Study With Me. Se você tá com dificuldade aí, nós estamos na era da distração, né? Se você tá com dificuldade para se focar, para se concentrar, e também para usar ferramentas digitais, ferramentas de IA nos estudos, no trabalho, eu faço essas lives onde eu mostro né, em tempos ali de 50 minutos focados trabalhando e mais 10 minutos de descanso. As ferramentas que eu estou usando aparecem ali na tela junto e todo mundo pode acompanhar, participar para procurar ser mais focado e também para mandar dúvidas, perguntar o que eu estou usando, como é que eu estou usando aquilo, o que eu estou fazendo. Eu explico direitinho para vocês e ainda trago aqui para o Área de Trabalho também. Muitas das coisas que eu falo lá, nascem aqui no Área de Trabalho, né? São pautas nossas e vice-versa. Muita coisa que tá o pessoal comentando lá e me mandando feedback, eu tô trazendo aqui também, como é o caso do Notebook LM, ok? Maravilha. Para falar comigo, se vocês quiserem, MVC Mendes lá no Threads e também no Instagram. Eu apresento por aqui com o Felipe Espósito às segundas-feiras o A Fonte, que é sobre o que ele descobre e publica no 95Mac sobre a Apple. Às sextas-feiras tem o Área de Transferência com o Rambo que tá de férias, mas com o Guilherme Rambo e o Gustavo Faria com a Catec, a gente repercute os temas da semana aí sobre tecnologia. Apresento para a Alura o IA Sob Controle, que sai 2 vezes por semana com notícias e também com entrevistas sobre o mundo da IA. E escrevo todo sábado para o Mac Magazine, no último fim de semana, sobre repensando pela milésima vez, iPhone 17 vai estar no 25, 42 daqui a pouco, precisa de números assim. Eu falo sobre isso lá na matéria, tem link na descrição. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na quarta que vem. Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.